Uma mendiga feia foi contratada para cuidar de um milionário em estado vegetativo. Recebida com desprezo por todos na mansão, enquanto todos haviam perdido as esperanças, ela notou algo estranho. Um pequeno movimento, um olhar que ninguém mais percebia. Nos dias seguintes, sua insistência revelou o impossível e todos ficaram em choque ao descobrir a verdade. Júlia Cardoso estava parada diante dos portões de ferro forjado da mansão Ipiranga, apertando sua bolsa de couro gasta contra o peito. O vento de outono açoitava seus cabelos castanhos simples, e ela puxou seu casaco de segunda mão mais apertado ao redor dos ombros. A magnífica propriedade se erguia diante dela, suas paredes de arenito e arquitetura gótica em contraste gritante com o modesto apartamento que ela deixara para trás em São Paulo. Respirando fundo, ela apertou o botão do interfone. Uma voz crepitante respondeu: "Sim, sou Júlia Cardoso, a nova cuidadora do Sr. Alexandre Vasconcelos." Após uma breve pausa, os portões rangeram e se abriram. Júlia subiu a alameda sinuosa, as folhas caídas estalando sob seus sapatos sensatos. Seu coração batia forte a cada passo. Esta posição era mais do que apenas um emprego. Era sua chance de se provar em um mundo que sempre a julgara pela aparência, e não por suas habilidades. As enormes portas de madeira se abriram antes que ela pudesse bater, revelando a Sra. Oliveira a austera governanta. Seu uniforme perfeitamente passado e cabelos grisalhos impecáveis falavam de décadas de serviço à família Vasconcelos. "Você chegou cedo", disse a Sra. Oliveira, seus olhos percorrendo a aparência modesta de Júlia com desdém mal disfarçado. "Acredito. Na pontualidade", respondeu Júlia, erguendo o queixo ligeiramente. "Siga-me." A Sra. Oliveira virou-se bruscamente, seus saltos estalando contra o piso de mármore. "A Sra. Vasconcelos está esperando no escritório." Júlia seguiu, tentando não ficar boquiaberta com o ambiente opulento. Lustres de cristal pendiam de tetos com painéis e obras de arte inestimáveis adornavam paredes cobertas de papel de seda. O ar parecia pesado com riqueza e privilégio, e segredos. A porta do escritório se abriu para revelar Vitória Vasconcelos, uma mulher cuja beleza era tão lendária quanto o talento empresarial de seu marido. Seu cabelo loiro perfeitamente penteado e vestido de estilista faziam Júlia sentir-se agudamente consciente de sua própria aparência simples. "Então", disse Vitória, sem se dar ao trabalho de se levantar de trás da enorme escrivaninha de mogno, "você é a nova enfermeira." Seu tom sugeria que ela tinha encontrado algo desagradável na sola de seu sapato Louboutin. "Sim, senhora. Eu me especializei em cuidados de longo prazo e reabilitação no Hospital das Clínicas." Vitória acenou com a mão, descartando. "Poupe-me das credenciais. Você está aqui para manter meu marido vivo e confortável. Nada mais." Ela pegou uma pasta grossa. "Estes são os registros médicos dele e as instruções de cuidados. O Dr. Mendes informará você sobre os detalhes específicos." Júlia aceitou a pasta, notando como Vitória evitava mencionar o marido pelo nome. "Posso ver o Sr. Vasconcelos agora?" Algo tremulou nos olhos de Vitória. Seria raiva? Medo? "Claro, a Sra. Oliveira mostrará a você a suíte dele. Mas lembre-se, senhorita Cardoso, meu marido requer paz e tranquilidade completas, sem perturbações desnecessárias." Enquanto Júlia seguia a Sra. Oliveira pela grande escadaria, ela não conseguia se livrar da sensação de que o aviso de Vitória Vasconcelos continha mais significado do que simples instruções médicas. A governanta pareceu sentir seu desconforto. "Um conselho, senhorita Cardoso", disse a Sra. Oliveira baixinho, parando no patamar. "Esta casa tem regras, algumas escritas, outras não. Seria sábio aprendê-las rapidamente." Elas chegaram à ala oeste, onde o ar ficou notavelmente mais frio. A Sra. Oliveira parou diante de um conjunto de portas duplas. "A suíte do Sr. Vasconcelos. O Dr. Mendes chegará em breve." Ela hesitou, então acrescentou: "As últimas 3 enfermeiras não duraram um mês." Júlia endireitou os ombros. "Eu não sou como as outras.
Não, disse a senhora Oliveira, sua expressão indecifrável. Talvez você não seja. As portas se abriram para uma suíte fracamente iluminada que cheirava a antisséptico e colônia cara. Equipamentos médicos zumbiam, silenciosamente, monitorando a figura imóvel na enorme cama de dossel. Júlia se aproximou lentamente, seu olhar treinado absorvendo as várias máquinas e suas leituras. Alexandre Vasconcelos jazia imóvel, seu corpo outrora poderoso, agora parecia menor sob os lençóis de seda. Seu cabelo escuro estava salpicado de prata nas têmporas, e suas feições fortes estavam relaxadas em repouso. Aos 45 anos, ele deveria estar em seu auge, não preso nesta prisão dourada de silêncio. Júlia se aproximou mais, estudando seu rosto. Apesar de sua condição, havia algo atraente nele, um senso de dignidade que nem mesmo seu estado atual podia diminuir. Enquanto ela verificava seus sinais vitais, as pálpebras dele tremeram ligeiramente. Senhor Vasconcelos, ela disse suavemente, sou Júlia Cardoso, sua nova cuidadora. Por um momento, ela poderia jurar que o ritmo de sua respiração mudou. Mas antes que pudesse ter certeza, a porta se abriu e o Dr. Mendes entrou, seguido por Vitória. Vasconcelos. Senhorita Cardoso, disse o médico bruscamente, vamos discutir o plano de cuidados do Sr. Vasconcelos. Enquanto Júlia se virava para encará-los, ela perdeu o leve movimento da mão de Alexandre Vasconcelos contra os lençóis. Um movimento que teria lhe dito tudo o que ela precisava saber sobre sua verdadeira condição. Mas, embora ela possa ter perdido esse sinal sutil, ela não perdeu a maneira como Vitória Vasconcelos olhava para o marido com uma mistura de impaciência e hostilidade mal disfarçada. Naquele momento, Júlia percebeu que cuidar de Alexandre Vasconcelos envolveria muito mais do que experiência médica. Ela estava entrando em uma teia de dinâmicas familiares e tensões não ditas que ela ainda não entendia. Mas estava determinada a desvendar esses mistérios, uma observação cuidadosa de cada vez. A primeira semana de Júlia na mansão Ipiranga revelou uma casa governada por rotinas rígidas e tensões não ditas. Todas as manhãs começavam da mesma maneira. Ela chegava à suíte de Alexandre Vasconcelos precisamente às 7 horas, substituindo a enfermeira noturna, uma mulher quieta chamada Margarida, que mal falava 2 palavras antes de se apressar. Para sair, a rotina matinal era meticulosa: verificar os sinais vitais, administrar medicamentos, exercícios de fisioterapia e cuidados pessoais. Júlia notou que, apesar de estar no que outros chamavam de estado vegetativo, o tônus muscular do Sr. Vasconcelos não havia se deteriorado tanto quanto ela esperaria. Era como se alguém tivesse exercitado seus membros mesmo antes de ela chegar. Bom dia, Sr. Vasconcelos, ela disse calorosamente, iniciando a rotina diária. Os jardins estão lindos hoje. As rosas ainda estão florescendo, mesmo que esteja ficando mais frio. Enquanto trabalhava, ela mantinha um fluxo constante de conversa, descrevendo tudo o que estava fazendo. Às vezes, ela podia jurar que a respiração dele mudava quando ela falava, tornando-se mais regular, mais focada. Nesta manhã em particular, enquanto ela estava mudando sua posição, notou algo estranho. Um pequeno caderno escondido entre o colchão e a estrutura da cama. Antes que pudesse investigar, Vitória Vasconcelos entrou no quarto, perfeitamente vestida apesar do horário matinal. Senhorita Cardoso, disse Vitória rispidamente, espero que não esteja perturbando meu marido com conversa excessiva. Ele precisa de silêncio absoluto para descansar. Na verdade, senhora Vasconcelos, pesquisas mostram que interação verbal regular pode ajudar a estimular a atividade cerebral em pacientes com distúrbios de consciência. Os lábios perfeitamente pintados de Vitória se apertaram. O Dr. Mendes já estabeleceu o protocolo de cuidados apropriado. Por favor, atenha-se a ele. Como se convocado, o Dr. Mendes apareceu na porta. Ele era um homem alto e distinto, com cabelos grisalhos e óculos de aro de arame, mas algo em sua expressão cuidadosamente neutra deixava Júlia inquieta. A senhora Vasconcelos está correta, ele disse suavemente. A condição do Sr. Vasconcelos é-se única.
Muita estimulação pode ser prejudicial. Júlia assentiu educadamente, mas sua mente estava acelerada. Em sua experiência, os médicos geralmente encorajavam a interação familiar com pacientes na condição do Sr. Vasconcelos. Por que este caso era diferente? Mais tarde naquela tarde, enquanto organizava suprimentos médicos na sala adjacente, Júlia ouviu uma conversa acalorada entre Vitória e o Dr. Mendes. Ela faz muitas perguntas. Vitória estava dizendo, sua voz tensa. E eu a vi observando-o, como se suspeitasse de algo. Senhora Vasconcelos, por favor, mantenha a calma. Tudo está sob controle. O cronograma de medicação garante. É melhor que sim. Não podemos nos dar ao luxo de ter complicações, não quando estamos tão perto. Suas vozes baixaram demais para ouvir, e Júlia se esforçou para captar mais, mas eles se afastaram da porta. Que cronograma de medicação eles estavam discutindo? Ela havia revisado minuciosamente o prontuário do Sr. Vasconcelos, e algo não batia. Naquela noite, quando Júlia estava se preparando para sair, a Sra. Oliveira apareceu ao seu lado, fazendo-a pular. Senhorita Cardoso, um momento, por favor. A governanta a levou para uma pequena sala de estar e fechou a porta. Você parece diferente das outras enfermeiras. Júlia encontrou seu olhar firmemente. Como assim? Você presta atenção. Você observa. A Sra. Oliveira olhou para a porta. Talvez você tenha notado que as coisas nesta casa não são exatamente o que parecem. O que você quer dizer? Os dedos da governanta se preocupavam com seu avental. Eu sirvo a família Vasconcelos há 30 anos. Eu estava aqui quando Alexandre era um menino, quando ele construiu sua empresa do zero, quando ele conheceu Vitória. Ela fez uma pausa. O acidente mudou tudo. Mas às vezes eu me pergunto... Uma tábua do assoalho rangeu do lado de fora da porta, e a Sra. Oliveira ficou tensa. Eu já falei demais. Apenas... Observe com cuidado. Senhorita Cardoso, especialmente na hora da medicação. Na manhã seguinte, Júlia chegou mais cedo do que o habitual. Ao se aproximar da suíte do Sr. Vasconcelos, ela ouviu sons incomuns, gemidos suaves, como alguém em aflição. Ela se apressou para dentro e o encontrou agitado, sua respiração irregular. Sr. Vasconcelos, ela tocou sua mão gentilmente. Para seu choque, os dedos dele se contraíram contra os dela. Não um movimento aleatório de espasmos musculares, mas um movimento deliberado. O coração de Júlia acelerou. Ela rapidamente verificou seus sinais vitais, anotando tudo em seu caderno particular em vez do prontuário oficial. Enquanto trabalhava, ela poderia jurar que viu seus olhos tremerem tentando se abrir. Está tudo bem, ela sussurrou. Estou aqui. Você está seguro. Sua respiração se estabilizou com suas palavras e a tensão em seu corpo diminuiu. Júlia ficou ali, sua mente girando com possibilidades. O cronograma de medicação, o comportamento estranho de Vitória, a insistência do Dr. Mendes em limitar a estimulação. Tudo apontava para algo profundamente errado. Enquanto ajustava seus cobertores, sua mão roçou em algo duro sob o travesseiro. Olhando para a porta para garantir que estava sozinha, Júlia cuidadosamente alcançou sob o travesseiro e encontrou um pequeno gravador de voz, sua presença levantando 1000 novas questões. Antes que pudesse examiná-lo, passos ecoaram no corredor. Júlia rapidamente recolocou o gravador e recuou, bem quando Vitória entrou com seu café da manhã. Seus olhos se encontraram e Júlia viu algo perigoso brilhar no olhar da outra mulher. Uma mistura de suspeita e medo que confirmou sua crescente certeza. Alexandre Vasconcelos não estava tão inconsciente quanto todos afirmavam, e alguém queria muito mantê-lo assim. O gravador de voz pesava fortemente na mente de Júlia. Após 3 dias de observação cuidadosa, ela finalmente encontrou uma oportunidade de investigá-lo enquanto Vitória participava de um almoço beneficente. Com dedos trêmulos, ela recuperou o dispositivo de seu esconderijo e apertou o play. As primeiras gravações eram mundanas, enfermeiras lendo sinais vitais, o Dr. Mendes discutindo ajustes de medicação. Mas então ela ouviu algo que fez seu sangue gelar. A voz de Vitória, falando em tons abafados com o Dr. Mendes. A nova dosagem deve mantê-lo subjugado, o médico estava dizendo.
A nova dosagem deve mantê-lo subjugado, o médico estava dizendo. Mas precisamos ter cuidado para não deixar rastros em seus exames de sangue. Não me importo com o que seja necessário, Vitória sibilou. Apenas certifique-se de que ele permaneça exatamente como está, até que tudo esteja finalizado. Mãos de Júlia tremiam enquanto ela continuava ouvindo. Entre fragmentos de sons hospitalares diários e cuidados de rotina, havia pedaços de conversas que pintavam um quadro perturbador. Ela começou a tomar notas, documentando horários, datas e participantes dessas discussões clandestinas. Um som suave vindo da cama a fez pular. A cabeça de Alexandre Vasconcelos havia se virado ligeiramente em sua direção. O primeiro movimento voluntário que ela vira durante o dia. Seus olhos permaneciam fechados, mas sua respiração havia mudado, tornando-se mais alerta. Senhor Vasconcelos? Ela sussurrou, movendo-se para mais perto. Você pode me ouvir? Seus dedos se contraíram contra os lençóis. O coração de Júlia acelerou enquanto ela pegava sua mão. Lembrando-se de seu treinamento sobre como estabelecer comunicação com pacientes minimamente conscientes. Aperte minha mão uma vez para sim, 2 vezes para não. Os segundos se passaram. Justo quando ela começava a duvidar de si mesma, sentiu um aperto fraco, mas deliberado. Meu Deus, ela respirou. Você está ciente de tudo, não está? Outro aperto. Júlia lutou para manter sua voz firme. Eles estão mantendo você assim de propósito? Aperto. Os medicamentos, eles estão suprimindo sua consciência? Aperto. Antes que ela pudesse fazer mais perguntas, passos ecoaram no corredor. Júlia rapidamente escondeu o gravador e fingiu estar ajustando os travesseiros do Sr. Vasconcelos quando a Sra. Oliveira entrou com lençóis limpos. Os olhos aguçados da governanta absorveram a cena. Está tudo bem, senhorita Cardoso? Você parece corada. Apenas está quente aqui, Júlia respondeu, tentando acalmar seu coração acelerado. Senhora Oliveira, há quanto tempo você sabe sobre a verdadeira condição do Sr. Vasconcelos? A mulher, mais velha, ficou imóvel. Não sei do que você está falando. Acho que sabe. Você tem tentado me avisar desde que cheguei. A senhora Oliveira cuidadosamente fechou a porta. Estas paredes têm ouvidos, senhorita Cardoso, mas sim, eu tinha minhas suspeitas. Sirvo esta família há tempo demais para não notar quando as coisas não se encaixam. Me conte sobre o acidente, Júlia pressionou. O que realmente aconteceu naquela noite? O rosto da governanta ficou perturbado. Foi depois de uma reunião do conselho. O senhor Vasconcelos estava agindo estranhamente por semanas, como se algo estivesse pesando sobre ele. Ele continuava fazendo mudanças em seu testamento, reunindo-se com advogados. Então veio a noite do acidente. Um barulho no corredor fez ambas congelarem. A senhora Oliveira rapidamente se ocupou com os lençóis, enquanto Júlia verificava os sinais vitais do Sr. Vasconcelos. Vitória entrou momentos depois, seu vestido de estilista imaculado, apesar do tempo chuvoso. O almoço beneficente terminou mais cedo, ela anunciou, seus olhos afiados absorvendo a cena. Alguma mudança para relatar? Não, Sra. Vasconcelos. Tudo está estável. Vitória se moveu para o lado da cama do marido, sua mão manicurada roçando a testa dele em um gesto que parecia mais possessivo do que afetuoso. Pobre querido. Sempre tão quieto, tão silencioso. É melhor assim, não é? As palavras enviaram arrepios pela espinha de Júlia. Ela observou enquanto Vitória abria sua bolsa cara e removia um pequeno frasco. Hora dos suplementos especiais dele, Vitória disse suavemente. O Dr. Mendes insiste neles. Eu posso administrá-los, Júlia ofereceu, tentando manter sua voz neutra. Não é necessário. Prefiro fazer isso eu mesma. O sorriso de Vitória não alcançou seus olhos. Você pode tirar sua pausa agora, senhorita. Cardoso. Júlia hesitou, dividida entre seu dever para com o paciente e a necessidade de manter sua fachada. A frequência cardíaca do Sr. Vasconcelos havia aumentado ligeiramente. Ele estava agitado. Na verdade, Sra. Vasconcelos,
Preciso documentar seus últimos sinais vitais primeiro. As sobrancelhas perfeitamente esculpidas de Vitória se juntaram. Certamente isso pode esperar alguns minutos? Protocolos hospitalares, Júlia disse firmemente. Precisamos de documentação consistente para fins de seguro. Enquanto ela ia, metodicamente registrava cada medição, demorando mais do que o necessário, Júlia notou a crescente impaciência de Vitória. O frasco permaneceu fechado em suas mãos perfeitamente manicuradas. Finalmente, Júlia não pôde mais adiar. Ela reuniu suas anotações e se moveu em direção à porta, sua mente correndo por uma maneira de evitar o que estava prestes a acontecer. Ao chegar à soleira, ela intencionalmente tropeçou derrubando uma bandeja de suprimentos médicos. "Oh, me desculpe." Ela se apressou para limpar a bagunça, observando pelo canto do olho enquanto Vitória rapidamente guardava o frasco de volta em sua bolsa. "Realmente, senhorita Cardoso," Vitória repreendeu. "Tente ser mais cuidadosa, talvez você precise de uma pausa mais longa para se recompor." "Sim, senhora. Peço desculpas." Júlia deixou o quarto, mas não foi longe. Ela esperou ao virar a esquina, ouvindo atentamente até que Vitória saiu 10 minutos depois, seu rosto tenso de frustração. O frasco, Júlia notou com alívio, ainda estava visível em sua bolsa aberta. Quando Júlia retornou ao quarto, os sinais vitais do Sr. Vasconcelos estavam normais. O que quer que Vitória tivesse planejado administrar, teria que esperar por outro dia. Enquanto ela verificava seu pulso, sentiu os dedos dele pressionarem contra os dela. Não um aperto desta vez, mas um padrão. 3 pressões curtas, 3 longas, 3 curtas. SOS. A garganta de Júlia se apertou com emoção. Não apenas Alexandre Vasconcelos estava consciente, mas ele também estava completamente ciente e tentando se comunicar. A questão era, quanto tempo eles tinham antes que Vitória e o Dr. Mendes percebessem que seu paciente estava se libertando de sua prisão química? Júlia passou seu dia de folga pesquisando o passado de Alexandre Vasconcelos, examinando antigos artigos de jornais e revistas de negócios na Biblioteca Municipal de São Paulo. A história que ela descobriu era fascinante. 20 anos atrás, Alexandre havia iniciado a Vasconcelos Tecnologias em sua garagem, desenvolvendo software inovador que revolucionou a indústria da saúde. Seu avanço veio com um sistema de monitoramento de pacientes que podia prever emergências médicas antes que acontecessem. Mas foi um artigo de 6 meses antes de seu acidente que chamou sua atenção. Alexandre havia anunciado um novo projeto, algo que ele afirmava que mudaria a face da ética médica para sempre. O artigo era frustrante, mas foi um artigo de 6 meses antes de seu acidente que chamou sua atenção. Alexandre havia anunciado um novo projeto, algo que ele afirmava que mudaria a face da ética médica para sempre. O artigo era frustrante e vago sobre os detalhes, mas mencionava que várias empresas farmacêuticas haviam expressado preocupações sobre seu potencial impacto em sua indústria. Júlia imprimiu os artigos e os adicionou a uma pasta que ela começara a manter em seu pequeno apartamento. Ao revisar suas anotações, um padrão começou a emergir. As últimas aparições públicas de Alexandre o mostravam agitado, distraído. Uma foto o capturava em uma discussão aparentemente intensa com Vitória, em um evento beneficente. Na manhã seguinte, Júlia chegou à mansão. Ipiranga mais cedo do que o usual. Os jardins estavam quietos, com apenas o jardineiro cuidando dos roseirais. Para sua surpresa, ela encontrou a senhora Oliveira esperando junto à porta de Alexandre. "Senhorita Cardoso", a governanta sussurrou, olhando nervosamente pelo corredor. "Há algo que você precisa ver." Ela levou Júlia até uma sala trancada no final da ala. Com mãos trêmulas, ela produziu uma chave antiga. Este era o escritório particular do Sr. Vasconcelos. Ninguém deveria entrar, mas ela abriu a porta, revelando um espaço congelado no tempo. O escritório estava exatamente como Alexandre o deixara na noite de seu acidente. Papéis estavam espalhados pela enorme escrivaninha, uma xícara de café meio vazia ainda sobre um descanso. Mas o que atraiu a atenção de Júlia foi a parede de fotografias atrás da mesa.
Ele amava cavalos, disse a senhora Oliveira suavemente, observando Júlia examinar as imagens. Tinha um aras inteiro em sua propriedade no interior. Costumava dizer que cavalgar clareava sua mente quando estava trabalhando em um problema difícil. Júlia se aproximou das fotos. Elas mostravam um Alexandre Vasconcelos diferente do magnata dos negócios das capas de revistas. Aqui ele estava rindo a cavalo, seu rosto relaxado e genuíno. Em várias fotos, um lindo gato azul russo estava empoleirado em seu ombro. Aquele era Azul, explicou a senhora Oliveira. Seu gato amado. Desapareceu na noite do acidente. Vitória afirmou que ele fugiu, mas você não acredita nisso, Júlia completou. O senhor Vasconcelos nunca teria deixado aquele gato fugir. Ele amava Azul como família. A voz da governanta falhou. Vitória odiava o gato, dizia que ele soltava pelos nos móveis de grife, mas Azul era o conforto do senhor Vasconcelos durante as longas noites trabalhando em seus projetos. Júlia notou um diário de capa de couro parcialmente escondido sob alguns papéis. Antes que pudesse alcançá-lo, vozes ecoaram do corredor. A senhora Oliveira rapidamente a empurrou para fora, trancando a porta bem quando o doutor Mendes dobrou a esquina. Senhorita Cardoso, o que você está fazendo nesta ala? Apenas me familiarizando com o layout, Júlia respondeu suavemente. A fisioterapia do senhor Vasconcelos poderia se beneficiar de curtas caminhadas, uma vez que sua condição melhore. O sorriso do médico não alcançou seus olhos. Não nos precipitemos. É improvável que a condição do senhor Vasconcelos mude significativamente. Mais tarde naquela manhã, enquanto Júlia realizava a rotina diária de terapia com Alexandre, ela contou a ele sobre suas descobertas. Os dedos dele se contraíram contra os dela, enquanto ela descrevia seu escritório particular, mas quando ela mencionou Azul, sua frequência cardíaca disparou dramaticamente. O gato significava algo especial, não é? Ela sussurrou. Algo mais do que companhia. Um aperto. Sim. Júlia se inclinou mais perto, fingindo ajustar seus travesseiros. Azul estava conectado ao seu último projeto, aquele que preocupava as empresas farmacêuticas. Outro aperto, mais forte desta vez. Uma batida repentina fez Júlia se endireitar. Vitória entrou, seguida por uma mulher elegante que Júlia não tinha visto antes. Senhorita Cardoso, esta é Helena Barros, nossa advogada da família, Vitória anunciou. Ela precisa discutir alguns assuntos legais com meu marido, em particular. Júlia reuniu seus suprimentos, mas o monitor cardíaco de Alexandre começou a apitar mais rápido. Ela hesitou. As leituras dele estão um pouco elevadas. Eu deveria ficar para monitorar. Isso não será necessário, Helena interrompeu suavemente. Não vai demorar muito. Relutantemente, Júlia deixou o quarto, mas não antes de notar os dedos de Alexandre formando aquele mesmo padrão. SUS. Em vez de sair, ela fingiu organizar suprimentos na sala adjacente. Através da parede fina, ela podia ouvir o murmúrio de vozes. A documentação de transferência de poder está quase completa, Helena estava dizendo. Uma vez que você assine estes papéis, Vitória, você terá controle total da Vasconcelos Tecnologias e todas as patentes associadas. Excelente, Vitória respondeu. E os arquivos do novo projeto? Ainda sem rastro deles. Se ele os escondeu, antes do acidente estão bem escondidos. Eles têm que estar em algum lugar, a voz de Vitória ficou afiada. Esses arquivos valem bilhões para os compradores certos. Vasculhe o escritório dele novamente. Vire-o de cabeça para baixo se for preciso. A mente de Júlia corria. Os arquivos do projeto, o gato desaparecido, o acidente suspeito, estava tudo conectado. Mas como? Como se, em resposta, ela se lembrou de algo de sua pesquisa. Azul estava usando uma coleira especial em algumas das fotografias mais recentes, algo que parecia mais tecnológico do que decorativo. Mais tarde naquela noite, depois que Vitória e Helena saíram para jantar na cidade, Júlia voltou sorrateiramente para o quarto de Alexandre. Seus olhos estavam ligeiramente abertos. A primeira vez que ela os via, claramente, eram de um cinza azulado impressionante.
alertas e inteligentes. Seu gato, ela sussurrou segurando sua mão. Azul não era apenas um animal de estimação, era. Ele estava carregando algo importante, não é? Seu aperto se apertou em sua mão, e seus lábios se moveram ligeiramente. Júlia se inclinou mais perto, seu ouvido quase tocando sua boca. Sua voz era apenas um sussurro, áspera pelo desuso, mas as palavras eram claras. Encontre Azul. Salve, projeto. O coração de Júlia saltou. Ele podia falar. Mas antes que pudesse responder, ela ouviu o som distinto do carro de Vitória retornando pela Alameda. Ela rapidamente ajustou a posição de Alexandre e recuou, sua mente girando com esse novo desenvolvimento. Em algum lugar lá fora, um gato azul russo guardava a chave para o que quer que Alexandre tivesse descoberto, algo tão importante que as pessoas estavam dispostas a destruir sua vida para mantê-lo escondido. E agora Júlia percebeu, ela poderia ser a única pessoa capaz de ajudá-lo a recuperar não apenas sua vida, mas seu legado. Júlia sabia que precisava agir rápido, mas com cuidado. Com Alexandre agora capaz de sussurrar algumas palavras, os riscos eram maiores do que nunca. Ela começou fazendo mudanças sutis em sua rotina de cuidados, documentando cuidadosamente tudo para parecer profissional, enquanto mascarava o verdadeiro progresso de sua condição. Durante sua sessão matinal, ela descobriu que Alexandre podia manter a consciência por períodos mais longos quando certos medicamentos eram administrados em horários ligeiramente diferentes, todos dentro dos intervalos prescritos, mas o suficiente para criar janelas de maior lucidez. Ela mantinha essas observações em seu caderno particular, enquanto mantinha os gráficos oficiais exatamente como o Dr. Mendes esperava. Bom dia, Sr. Vasconcelos, ela disse alegremente, para o benefício de qualquer pessoa que estivesse ouvindo. Então, em um sussurro que só ele podia ouvir, tenho pesquisado sobre Azul. Há um padrão em quando ele desapareceu. Seus dedos bateram contra sua mão, seu código privado para continuar. Na noite em que você teve seu acidente, outras 3 coisas aconteceram. Azul sumiu, seu laptop particular desapareceu e... Ela fez uma pausa, verificando se estavam realmente sozinhos. Seu parceiro de pesquisa, Dr. José Silva, de repente deixou o país. Os olhos de Alexandre se abriram ligeiramente, as íris cinza-azuladas intensas de significado. Seus lábios se moveram, formando palavras que ela teve que se esforçar para ouvir. Silva. Confiável. Azul. Júlia fingiu ajustar seus travesseiros enquanto mantinha sua conversa sussurrada. O Dr. Silva estava envolvido com um projeto, aquele que assustou as empresas farmacêuticas. Um leve aceno. Vitória sabia sobre o Dr. Silva? Antes que Alexandre pudesse responder, a porta se abriu. Júlia suavemente fez a transição para verificar seu pulso enquanto Vitória entrava, seguida por Helena Barros. Senhorita Cardoso, a voz de Vitória pingava com falsa doçura. Espero que meu marido não esteja muito cansado com toda essa atenção. De modo algum, Sra. Vasconcelos. Estou apenas seguindo a rotina de cuidados prescrita. Helena deu um passo à frente, seu terno de estilista tão impecável quanto suas maneiras polidas. Na verdade, Senhorita Cardoso, precisamos discutir algumas mudanças nessa rotina. O Conselho de Administração expressou preocupação com o custo de cuidados tão intensivos. Júlia sentiu o pulso de Alexandre acelerar sob seus dedos. Eu não sabia que o Conselho tinha alguma influência nos cuidados médicos do Sr. Vasconcelos. Eles têm quando recursos da empresa estão envolvidos, Helena respondeu suavemente. Estamos considerando transferir o Sr. Vasconcelos para uma instalação especializada. Isso não será necessário, Júlia disse firmemente. O Sr. Vasconcelos está estável aqui, e movê-lo poderia ser prejudicial à sua condição. Os olhos de Vitória se estreitaram. Você está sugerindo que sabe mais do que o Conselho de Administração, Senhorita Cardoso? Estou sugerindo que, como cuidadora principal do Sr. Vasconcelos, minha opinião médica deve ser considerada. Júlia encontrou o olhar de Vitória firmemente. E minha opinião
é que ele deve permanecer aqui. A tensão na sala era palpável. Helena pigarreou. Talvez devêssemos discutir isso mais a fundo em particular. Senhorita Cardoso, você poderia nos dar um momento? Júlia hesitou, mas os dedos de Alexandre bateram contra sua mão. Vá. Ela assentiu profissionalmente e saiu do quarto, mas em vez de sair, ela se esgueirou para o armário de suprimentos adjacente, onde podia ouvir através da parede fina. Ela está se tornando um problema, Vitória estava dizendo. Ela faz muitas perguntas, passa tempo demais com ele. Você acha que ela suspeita de algo? A voz de Helena estava preocupada. Como ela poderia? Ninguém sabe sobre o projeto exceto nós e Silva, e ele está seguramente fora do quadro. O coração de Siemtus. Júlia acelerou. Ela precisava encontrar o Dr. Silva, mas como? Enquanto ponderava isso, outra voz se juntou à conversa. O Dr. Mendes. Senhoras, temos uma situação. Os últimos exames de sangue mostram níveis diminuídos da medicação suplementar. Como isso é possível? Vitória exigiu. Eu mesma tenho administrado. Alguém deve estar interferindo no cronograma. E tem mais. Notei pequenas melhorias em sua resposta muscular. Se isso continuar... Cuide disso, Vitória disparou. Não me importa o que seja preciso. A reunião dos acionistas é em 2 semanas. Até lá, tudo precisa estar finalizado. Júlia tinha ouvido o suficiente. Ela saiu silenciosamente e se dirigiu para a biblioteca da mansão, onde sabia que a senhora Oliveira estaria fazendo sua limpeza da tarde. Preciso de sua ajuda, ela disse à governanta baixinho. Você se lembra do Dr. José Silva? As mãos da senhora Oliveira pararam em seu espanador. Dr. Silva, ele costumava visitar quase diariamente antes. Bem antes, sempre carregando aquele equipamento estranho para o escritório do Sr. Vasconcelos. Ele alguma vez mencionou onde morava? Ou para onde poderia ir se precisasse se esconder? A governanta pensou por um momento. Ele tinha uma cabana na Serra da Mantiqueira. Dizia que era o único lugar silencioso o suficiente para pensar. Ela hesitou. Há mais uma coisa. Na noite do acidente, eu o vi saindo com uma caixa de transporte de animais. Sempre assumi que estava vazia, mas... O pulso de Júlia acelerou. Você acha que ele levou Azul? Tudo o que sei é que na manhã seguinte tanto o Dr. Silva quanto o gato tinham sumido e o Sr. Vasconcelos estava. Ela parou de falar quando passos se aproximaram da biblioteca. Júlia rapidamente pegou uma revista médica, fingindo ler enquanto Helena Barros entrava na sala. Os olhos da advogada se estreitaram ligeiramente ao encontrá-las juntas. Senhorita Cardoso, o conselho decidiu trazer um médico consultor para avaliar os cuidados do Sr. Vasconcelos. O Dr. Pinheiro chegará amanhã. Depois que Helena saiu, Júlia voltou para o quarto de Alexandre. Seus olhos estavam mais claros do que ela já os vira. Silva, cabana, azul, seguro, ele conseguiu sussurrar. Júlia apertou sua mão. Eu os encontrarei. Prometo. Mas enquanto ela começava a recolher suas coisas para sair do dia, ela notou algo que fez seu sangue gelar. Em seu caderno particular, deixado brevemente sem vigilância durante a tarde, havia um único pelo de gato azul. Alguém havia mexido em suas coisas. Alguém sabia que ela estava chegando perto da verdade. E agora, ela percebeu com crescente inquietação. Ela não estava apenas correndo contra o tempo. Estava correndo contra pessoas que fariam qualquer coisa para manter Alexandre Vasconcelos em silêncio para sempre. A chegada do Dr. Pinheiro mudou tudo na mansão Ipiranga. Ele era um homem de rosto severo, com olhos frios que insistia em revisar cada detalhe dos cuidados de Alexandre. Júlia observava enquanto ele examinava minuciosamente seus gráficos, seus lábios finos franzidos em perpétua desaprovação. Senhorita Cardoso, ele disse durante sua primeira reunião. Sua documentação parece irregular. Os cronogramas de medicação mostram padrões incomuns. Tenho ajustado o tempo dentro dos parâmetros prescritos para otimizar o conforto do senhor. Vasconcelos, Júlia respondeu cuidadosamente. Conforto? O Dr. Pinheiro ergueu uma sobrancelha. Um homem em sua condição dificilmente nota tais coisas. Mas Júlia sabia diferente. Naquela manhã, Alexandre havia conseguido mover seus dedos
O suficiente para digitar uma mensagem em seu telefone enquanto ela fingia verificar sua pressão arterial. Silva Cabana 42, Pinheiro Serra. Agora, enquanto enfrentava o interrogatório do Dr. Pinheiro, ela mantinha seu comportamento profissional enquanto sua mente corria com planos. Ela precisava encontrar aquela cabana, mas não podia deixar Alexandre sozinho com essas pessoas. Estou implementando um novo protocolo de cuidados, o Dr. Pinheiro anunciou. Todos os medicamentos serão administrados exclusivamente por mim ou pelo Dr. Mendes. Seu papel será limitado a cuidados básicos e monitoramento. Júlia sentiu seu coração afundar, mas assentiu em conformidade. Claro, doutor. O que você achar melhor. Mais tarde, naquela tarde, ela encontrou a Sra. Oliveira na cozinha, preparando os suplementos dietéticos especiais de Alexandre. A governanta olhou ao redor antes de sussurrar. Eles estão observando você, senhorita. Cardoso. Esse novo médico tem olhos em toda parte. Preciso de sua ajuda, Júlia respondeu baixinho. Você conhece a Serra do Pinheiro na Serra da Mantiqueira? Os olhos das senhoras Oliveira se arregalaram. É onde fica a cabana do Dr. Silva, mas fica a pelo menos 3 horas daqui. Preciso ir lá, mas não posso deixar o Sr. Vasconcelos sozinho. Júlia hesitou. Há mais alguém na casa em quem podemos confiar? A governanta pensou por um momento. Tiago, o jardineiro. Ele trabalha aqui há mais tempo do que eu. Era devotado ao pai do Sr. Vasconcelos e nunca confiou em Vitória. Um plano começou a se formar na mente de Júlia. Ela sabia que tinha que agir rapidamente. A reunião dos acionistas estava se aproximando e Vitória parecia cada vez mais agitada. Naquela noite, enquanto se preparava para sair, Júlia notou Helena Barros entrando no escritório de Vitória com uma pasta grossa de documentos. Ela fingiu recolher seus pertences, enquanto ouvia a conversa através da porta parcialmente aberta. Está tudo preparado, Helena estava dizendo. Uma vez que você tenha o controle acionário da empresa, podemos começar a desmantelar sua divisão de pesquisa e os arquivos do projeto. A voz de Vitória estava tensa. Se estiverem na cabana do Silva, nosso pessoal os encontrará. Mas precisamos agir rapidamente. As empresas farmacêuticas estão ficando impacientes. A mão de Júlia apertou sua bolsa. Ela tinha que chegar àquela cabana antes que eles o fizessem. Enquanto caminhava para seu carro, ela mandou uma mensagem. Para a Sra. Oliveira. Amanhã, preciso de sua ajuda. A manhã seguinte chegou com uma névoa espessa que envolvia a mansão Ipiranga em um silêncio sinistro. Júlia implementou seu plano cuidadosamente. Primeiro, ela pediu a Tiago, o jardineiro, para plantar algumas rosas novas perto da janela de Alexandre. Uma tarefa que lhe permitiria vigiar o quarto. Então, durante sua rotina de cuidados matinais, ela conseguiu sussurrar para Alexandre. Vou encontrar Azul. Confie em Tiago e na Sra. Oliveira. Não tome nada do Dr. Pinheiro. Seus olhos encontraram os dela com intensa compreensão, e seus dedos soletrou contra sua palma. Tenha cuidado. Às 10 horas em ponto, a Sra. Oliveira criou uma diversão acidentalmente, inundando a cozinha principal da mansão. Enquanto a equipe corria para lidar com a crise, Júlia escapou para seu carro, armada com o endereço da cabana e uma determinação de descobrir a verdade. A viagem para a Serra da Mantiqueira foi tensa. Cada quilômetro percorrido aumentava sua ansiedade por ter deixado Alexandre. Mas ela sabia que esta poderia ser sua única chance. As folhas de outono estavam mudando, pintando as montanhas em vermelhos e dourados brilhantes. Mas Júlia, mal, notava a beleza ao seu redor. Seu telefone vibrou com uma mensagem da Sra. Oliveira. Dr. P dando novos medicamentos. T observando, a resistindo. As mãos de Júlia se apertaram no volante. Alexandre estava lutando à sua maneira, mas por quanto tempo ele poderia aguentar? Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, ela virou na estrada do Pinheiro. A cabana, quando ela a encontrou, estava bem escondida atrás de altos pinheiros. Parecia deserta, mas Júlia notou marcas frescas de pneus na estrada de terra. Ao se aproximar da porta, um som suave a fez congelar.
De dentro, veio o som distinto do miado de um gato. O coração de Júlia saltou. Poderia ser. Antes que pudesse alcançar a maçaneta da porta, ela ouviu outro som. Um motor de carro à distância se aproximando. Ela rapidamente se escondeu atrás de alguns arbustos enquanto um SUV preto parava. 2 homens de terno saíram, dirigindo-se para a cabana. Pela janela aberta, Júlia ouviu uma conversa telefônica. Sim, senhora Vasconcelos, estamos aqui agora. Vamos encontrar esses arquivos. Júlia observou em silenciosa frustração enquanto os homens arrombavam a cabana. Ela não podia arriscar confrontá-los, mas também não podia deixá-los encontrar o que quer que estivesse escondido ali. Enquanto se agachava em seu esconderijo, um flash de azul chamou sua atenção. Ali, em uma pequena porta para animais na parte de trás da cabana, estava sentado um lindo gato azul russo, observando-a com olhos inteligentes. Em volta de seu pescoço havia uma coleira que parecia mais uma peça de tecnologia avançada do que um acessório para animais de estimação. Azul estava vivo e estava esperando por Júlia. Mas com os homens de Vitória entre eles e Alexandre, lutando sua própria batalha de volta à mansão, Júlia enfrentava uma escolha impossível. O tempo estava se esgotando e ela tinha que decidir: confrontar esses homens diretamente ou encontrar outra maneira de alcançar Azul antes que o gato e os segredos que carregava desaparecesse para sempre. A mente de Júlia corria enquanto ela observava os homens de Vitória revirar a cabana. Azul permanecia perfeitamente imóvel na porta dos fundos, aqueles olhos azuis inteligentes fixos em Júlia, com uma consciência quase humana. A coleira do gato emitia um fraco brilho azul que pulsava ritmicamente. Definitivamente não era um acessório normal para animais de estimação. Seu telefone vibrou silenciosamente. Outra mensagem da senhora Oliveira. Dr. P insistindo em novo procedimento, a recusando medicação, ficando sem desculpas para atrasar. Apresse-se. Júlia respirou fundo e tomou sua decisão. Ela não podia arriscar um confronto direto, mas tinha algo que esses homens não tinham. Ela tinha a confiança de Azul. Lentamente ela circulou o perímetro da cabana, mantendo-se abaixada atrás dos arbustos até chegar à porta dos fundos. Azul não fugiu. Em vez disso, o gato observou a aproximação de Júlia com cuidadosa consideração, a cauda se movendo ligeiramente. Quando Júlia estava ao alcance, Azul se levantou e se espreguiçou preguiçosamente, como se esta fosse uma visita perfeitamente normal de tarde. Olá, linda, Júlia sussurrou. Alexandre me enviou. Ao mencionar seu nome, as orelhas de Azul se ergueram. O gato deu um passo deliberado em direção a Júlia, a luz estranha da coleira pulsando mais rápido. Dentro da cabana, ela podia ouvir os homens ficando frustrados. Não há nada aqui, um rosnou. Nenhum arquivo, nenhum computador, nada além de móveis velhos e poeira. Continue procurando, o outro retrucou. A senhora Vasconcelos disse que eles têm que estar aqui em algum lugar. Júlia estendeu a mão para Azul, palma para cima, da maneira como ela vira Alexandre fazer nas fotografias. O gato cheirou seus dedos delicadamente, então fez algo extraordinário. Ele levantou uma pata e tocou a coleira. A luz azul mudou para verde. Um clique suave veio da coleira e um pequeno compartimento se abriu. Dentro havia uma unidade USB em miniatura, não maior que a unha do polegar de Júlia. Azul olhou para Júlia expectante, claramente esperando que ela a pegasse. Com dedos trêmulos, Júlia cuidadosamente removeu a unidade. Assim que o fez, o comportamento de Azul mudou completamente. O gato se levantou, cauda alta, e se moveu propositadamente em direção à densa floresta atrás da cabana. Então parou, olhou para trás para Júlia, esperou. Você quer que eu siga você? Júlia sussurrou em realização. Um estrondo vindo de dentro da cabana a fez pular. Verifique o porão novamente, um dos homens gritou. Júlia não hesitou. Ela seguiu Azul para dentro da floresta, movendo-se o mais silenciosamente possível. O gato parecia saber exatamente para onde estava indo, seguindo um caminho que apenas ele podia ver através do matagal.
Depois de cerca de 10 minutos de cuidadosa navegação, eles emergiram em uma pequena clareira. Ali, parcialmente escondido por vinhas e folhagem de outono, estava outro edifício. Mais uma oficina do que uma cabana. Azul trotou direto para a porta e sentou-se expectante. Júlia tentou a maçaneta, trancada. Mas Azul não tinha terminado de surpreendê-la. O gato se moveu para um tronco caído próximo e o arranhou até que algo metálico brilhou entre as folhas. Uma chave. Dentro, a oficina era um paraíso tecnológico. Computadores, servidores e equipamentos que ela não reconhecia alinhavam as paredes. Tudo estava coberto de poeira, exceto por um laptop moderno sentado em uma mesa central. Azul pulou na mesa e sentou-se ao lado dele, olhando para Júlia significativamente. Este é o laboratório de backup do Dr. Silva. Júlia respirou. É aqui que ele tem trabalhado todo esse tempo. Seu telefone vibrou novamente. Senhora Oliveira. Vitória furiosa. Dr. P. ameaçando sedar A completamente. Diz que é para o próprio bem dele. Júlia rapidamente ligou o laptop. Para sua surpresa, ele não pediu uma senha. Em vez disso, um scanner de retina foi ativado, e Azul se posicionou na frente dele. Uma luz verde passou pelos olhos do gato e a tela ganhou vida. O que ela viu a fez ofegar. Páginas de dados de pesquisa, fórmulas químicas e resultados de testes preenchiam a tela. Mas o que chamou sua atenção foi o nome do projeto: Protocolo de Liberação Neural. À medida que ela lia os arquivos, a verdade começava a emergir. Alexandre e o Dr. Silva não estavam apenas trabalhando em um novo avanço médico. Eles haviam descoberto uma maneira de impedir que as empresas farmacêuticas mantivessem os pacientes dependentes de medicamentos desnecessários. Seu protocolo poderia identificar e contra-atacar dependências químicas artificiais criadas por certos medicamentos prescritos. Uma indústria multibilionária construída sobre a manipulação do cuidado dos pacientes seria transformada da noite para o dia. Não era de admirar que Vitória e as empresas farmacêuticas quisessem isso enterrado. Não era de admirar que mantivessem Alexandre fortemente medicado. Ele não era apenas um homem rico que queriam controlar. Ele era uma ameaça aos lucros de uma indústria inteira. Júlia rapidamente copiou os arquivos, tanto para a unidade USB quanto para seu telefone. Enquanto trabalhava, Azul permanecia vigilante, suas orelhas se movendo a cada som vindo da floresta. Uma nova mensagem da Sra. Oliveira fez seu coração parar. Eles estão preparando uma injeção. Sedativo forte. Dizem que é necessário para transportá-lo, chegando em 15 minutos. Júlia tinha o que precisava, mas estava a horas de distância da mansão. Ela se virou para Azul, que a observava com aqueles olhos conhecedores. Tenho que voltar para ele, ela disse. Mas não posso deixar você aqui para que eles te encontrem. Azul se levantou e se espreguiçou novamente. Então calmamente caminhou até uma caixa de transporte escondida sob uma mesa. Uma que Júlia não havia notado antes. O gato entrou direto e sentou-se, claramente pronto para viajar. Enquanto Júlia recolhia Azul e os dados vitais, ela podia ouvir veículos se aproximando da cabana principal à distância. Eles estavam trazendo mais pessoas para vasculhar a propriedade. Mas isso não importava mais. Ela tinha o que precisava, prova da descoberta de Alexandre e sua fiel guardiã felina. A questão era, ela conseguiria voltar à mansão Ipiranga a tempo de impedir que Vitória e o Dr. Pinheiro silenciassem Alexandre permanentemente. Como se sentindo seus pensamentos, Azul estendeu uma pata através da porta da caixa de transporte e tocou a mão de Júlia. O gesto era tão humano, tão reconfortante, que Júlia sentiu sua determinação se fortalecer. Ela não tinha chegado tão longe para falhar agora. Vamos salvá-lo, ela sussurrou para Azul. Juntas. A viagem de volta à mansão Ipiranga foi um pesadelo de urgência e escolhas impossíveis. Júlia levou seu velho Fiat ao limite, enquanto Azul sentava-se regiamente no banco do passageiro, a caixa de transporte descartada no banco de trás. A coleira do gato continuava a pulsar com aquela misteriosa luz azul, de alguma forma, parecendo ficar mais forte, à medida que se aproximavam da mansão.
Seu telefone continuava vibrando com mensagens cada vez mais desesperadas da senhora Oliveira. Doutor Pinheiro preparando coquetel de sedativos. Vitória convocou reunião de emergência do conselho para amanhã. Tiago tentando atrasá-los. Diz que emergência no jardim precisa de atenção imediata. Eles não vão esperar muito mais. Júlia olhou para seu GPS. Ainda faltavam 2 horas. Ela precisava de ajuda, alguém mais próximo que pudesse intervir. Então, ela se lembrou de algo de sua pesquisa. O antigo amigo e sócio de Alexandre, Roberto Santos, morava nos arredores de São Paulo. Seu nome havia aparecido em vários artigos sobre os primeiros dias da Vasconcelos Tecnologias. Em um semáforo vermelho, ela rapidamente procurou seu número e discou, colocando no viva voz. Santos falando. Uma voz grave atendeu. Senhor Santos, meu nome é Júlia Cardoso. Sou a cuidadora de Alexandre Vasconcelos e ele está em perigo. Uma pausa. Continue. Júlia explicou rapidamente a situação, incluindo a descoberta do protocolo de liberação neural. A respiração afiada de Santos lhe disse que ela havia tocado em um ponto sensível. Eu sabia que algo estava errado, ele disse. Alex tentou me contar sobre o protocolo antes do acidente. Disse que mudaria tudo. Então, de repente, Vitória tinha procuração e ninguém podia vê-lo. Preciso de sua ajuda, disse Júlia. Você pode chegar à mansão Ipiranga? Eles estão planejando sedá-lo completamente, movê-lo para algum lugar onde não possamos encontrá-lo. Já estou pegando meu casaco, Santos respondeu. Estarei lá em 30 minutos, apenas. Tenha cuidado, senhorita. Cardoso. Vitória tem amigos poderosos. Como para enfatizar seu aviso, Júlia notou um SUV preto em seu espelho retrovisor, semelhante aos que estavam na cabana. Ele a estava seguindo pelos últimos 10 quilômetros. Azul notou também. As orelhas do gato se achataram, e ele fez um som que era quase um rosnado. Então, para o espanto de Júlia, Azul estendeu a pata e tocou a tela de navegação do carro. O sistema piscou, então mostrou uma nova rota, uma que não estava em nenhum mapa. Você está cheia de surpresas, não é? Júlia murmurou, seguindo as novas direções. A rota os levou por estradas secundárias e atalhos escondidos, eventualmente despistando seus perseguidores. Seu telefone vibrou novamente. Senhora Oliveira. Doutor P. preparando sala para procedimento. Helena aqui com papéis. Apresse-se. Então, uma nova mensagem de um número desconhecido. Aqui é Roberto Santos. Estou a 10 minutos da mansão, trazendo reforços. O aperto de Júlia no volante se intensificou. Eles ainda estavam a mais de 1 hora de distância. Tudo dependeria de Santos e da equipe da casa, comprando tempo suficiente para eles. Azul de repente ficou alerta, seu pelo eriçado. A luz da coleira do gato mudou de azul para vermelho, e uma tela holográfica apareceu, projetada do dispositivo. Mostrava uma estrutura molecular girando no ar entre eles. Esta é a chave? Júlia perguntou. A fórmula que eles tanto temem? Azul piscou lentamente. A maneira de um gato dizer sim. O holograma mudou, mostrando uma série de reações químicas. Júlia desejou ter mais treinamento médico para entender tudo. Mas uma coisa estava clara. Isso era ciência revolucionária. Seu telefone tocou. Santos novamente. Estou na mansão. Vitória não está feliz em me ver. Ela está alegando que Alexandre não está bem o suficiente para receber visitas. Não deixe que o movam, Júlia implorou. Os arquivos do protocolo, temos prova de tudo. Não se preocupe com isso agora. Apenas volte em segurança. E senhorita Cardoso? Há um heliporto atrás da mansão. Alex o usava para viagens de negócios. Pode ser útil saber. A mente de Júlia corria. Um helicóptero demoraria muito para ser providenciado, mas a ameaça de um poderia ser útil. Ela parou e enviou um e-mail rápido para todos os membros do conselho da Vasconcelos Tecnologias, copiando vários comitês de ética médica e jornalistas que ela havia pesquisado. O assunto: emergência, tentativa de acobertamento do protocolo de liberação neural da Vasconcelos Tecnologias. Ela não incluiu nenhum arquivo. Isso viria depois.
Mas a ameaça de exposição poderia dar à Vitória algo novo com que se preocupar. Funcionou. Em minutos, a senhora Oliveira mandou uma mensagem. Vitória recebendo enxurrada de ligações. Dr. P. orientado a esperar. Eles estavam ganhando tempo, mas Júlia sabia que era temporário. Vitória eventualmente perceberia que ela estava blefando, sobre ter enviado os arquivos para a imprensa. Azul de repente se levantou no assento, pelo eriçado. Através do para-brisa, Júlia viu o que tinha alarmado o gato. Uma blitz policial à frente. 2 oficiais estavam verificando cada veículo, e um SUV preto familiar estava estacionado nas proximidades. Os amigos de Vitória, Júlia murmurou. Eles tinham procurado rotas alternativas, sabendo que ela tentaria voltar para a mansão. Mas mais uma vez, Azul tinha uma solução. O gato tocou a tela de navegação e um novo caminho apareceu. Uma estrada de manutenção que se ramificava, logo antes da blitz. Seria uma direção difícil, mas os levaria ao redor do obstáculo. Enquanto sacolejavam pela estrada não pavimentada, o telefone de Júlia acendeu com uma mensagem que fez seu sangue gelar. Dela, senhora Oliveira. Helena encontrou brecha legal. Diz que não precisam de consentimento para transporte médico de emergência. Equipe chegando em 1 hora. Júlia verificou o GPS. Eles ainda estavam a 50 minutos de distância, e isso com estradas livres pela frente. Precisamos de ajuda, ela disse para Azul. Algo mais do que Santos e a equipe podem fornecer. A coleira do gato pulsou uma vez. Então projetou um novo holograma, um número de telefone com um nome que Júlia reconheceu de sua pesquisa. Dr. José Silva. Ela discou imediatamente, esperando, contra toda a esperança que ele atendesse. Na terceira chamada, uma voz cautelosa respondeu: Quem é? Dr. Silva. Estou com Azul, e estamos ficando sem tempo para salvar Alexandre Vasconcelos. Ouça com atenção. A voz do Dr. Silva crepitou pelo telefone. A coleira de Azul contém mais do que apenas os dados da pesquisa. É a chave para reverter o que fizeram com Alexandre. Júlia olhou para o gato que sentava-se regiamente no banco do passageiro, a coleira brilhando constantemente. O que você quer dizer? O protocolo de liberação neural não é apenas sobre prevenir dependência. Ele pode quebrar controles químicos existentes. É por isso que eles estavam tão desesperados para nos deter. Alexandre testou o primeiro protótipo em si mesmo, na noite do acidente. Uma buzina de caminhão soou enquanto Júlia desviava de um veículo lento. Mas não funcionou? Funcionou bem demais. É por isso que eles tiveram que agir rapidamente, criar um coquetel de drogas para suprimir sua consciência antes que o protocolo pudesse ser totalmente ativado. Mas a fórmula na coleira de Azul é a versão completa. A mente de Júlia corria. Então, se pudermos administrá-la, ele se libertará completamente do controle químico deles. Mas Júlia, escute. Vitória tem aliados poderosos. As empresas farmacêuticas têm forças de segurança privadas, disfarçadas de equipes de transporte médico. Se eles o levarem para suas instalações... Eles não vão, Júlia disse firmemente. Temos ajuda. Roberto Santos está na mansão e... Santos está lá? A voz de Silva ficou mais aguçada. Bom, ele pode acessar os antigos sistemas de segurança. Alexandre tinha protocolos de backup que nem mesmo Vitória conhece. Azul de repente ficou alerta pelo eriçado. Através do para-brisa, Júlia viu luzes de polícia à frente. Outra blitz. Dr. Silva, tenho que ir. Mas como administramos o protocolo? Azul sabe. A coleira tem tudo o que você precisa. Apenas... chegue lá a tempo. A chamada terminou enquanto Júlia encostava, fingindo verificar seu mapa. A blitz era minuciosa, sem escapatória por estrada de manutenção desta vez. Azul tocou a tela de navegação novamente, mas nenhuma rota alternativa apareceu. Então Júlia notou outra coisa, uma linha ferroviária correndo paralela à estrada, e à distância, o apito de um trem se aproximando. Não vamos realmente... Ela olhou para Azul, que já estava subindo em sua caixa de transporte. Acho que vamos sim. Júlia dirigiu até a estação próxima,
chegando bem quando um trem para São Paulo estava embarcando. Usando o último de seu dinheiro de emergência, ela comprou uma passagem. A Blitz não importaria se eles não estivessem na estrada. Seu telefone vibrava com atualizações da mansão, Sr. Oliveira. Equipe de transporte chegando mais cedo do que o esperado. Santos atrasando-os com documentos legais. Santos, acessei o antigo sistema de segurança. Pronto quando você estiver. Tiago, o jardineiro. Homens estranhos em uniformes médicos verificando os jardins, procurando por helicóptero. Júlia calculou os tempos em sua cabeça. O trem os levaria mais perto de São Paulo em 30 minutos. De lá, ainda precisariam chegar à mansão. Tudo teria que ser perfeitamente cronometrado. Ela mandou uma mensagem para Santos. Preciso de extração da Estação da Luz em 30 mins. Então implementar protocolo Lázaro. A resposta dele foi imediata. Você encontrou os arquivos, graças a Deus, o carro estará esperando. Azul se acomodou em sua caixa de transporte, mas sua coleira continuava a pulsar, agora projetando pequenos hologramas que apenas Júlia podia ver de seu ângulo. Eram instruções, fórmulas químicas detalhadas e procedimentos de administração. Você realmente é um gato notável, Júlia murmurou. Não é de admirar que Alexandre tenha confiado tudo a você. O trem acelerava através do interior paulista, enquanto Júlia estudava os hologramas, memorizando cada detalhe. Ela não podia arriscar escrever nada, não com o pessoal de Vitória, potencialmente observando. Outra mensagem da Sra. Oliveira fez seu coração acelerar. Dr. Pinheiro preparando sedação final. Diz que equipe de transporte exige para segurança. 1 hora no máximo. Então, de Santos. Atrasamos equipe de transporte com inspeção do prédio. Bombeiros encontrando muitas violações que precisam de atenção imediata. Júlia sorriu. Eles estavam todos trabalhando juntos agora. Uma rede de pessoas que acreditavam em Alexandre Vasconcelos e sua visão. O trem começou a desacelerar para São Paulo quando Azul de repente ficou agitado. O pelo do gato se arrepiou e sua coleira projetou um novo holograma, um aviso. Estruturas químicas rotuladas como perigo piscavam no ar. Júlia rapidamente mandou uma mensagem para a Sra. Oliveira. Que medicações exatamente o Dr. Pinheiro está preparando? A resposta a gelou. Algo novo. Diz que é protocolo especial para transporte. Júlia mostrou a mensagem para Azul, cuja coleira imediatamente exibiu a mesma estrutura química do aviso. Eles não estavam apenas planejando sedar Alexandre, eles iam colocá-lo em um estado quase comatoso, que tornaria impossível administrar o protocolo de liberação neural. Hora do plano B, Júlia murmurou, discando para Santos novamente. Onde você está? Ele atendeu imediatamente. 10 minutos da Estação da Luz, mas precisamos nos mover mais rápido. Quão boa é a segurança da mansão? De última geração. Por quê? Porque vou acionar todos os alarmes do prédio. Quando eu fizer isso, preciso que você... Ela delineou seu plano rapidamente. Era arriscado dependendo de cronometragem precisa e coordenação perfeita. Ela delineou seu plano rapidamente. Era arriscado, dependendo de cronometragem precisa e coordenação perfeita. Mas com a equipe de transporte de Vitória preparando seu protocolo especial, eles estavam sem opções. Quando o trem chegou à Estação da Luz, Júlia recebeu uma última mensagem da Sra. Oliveira que confirmou seus piores temores. Vitória ordenou preparação imediata para transporte. Dr. Pinheiro entrando no quarto de Alexandre agora. Júlia apertou a caixa de transporte de Azul enquanto eles se apressavam pela estação. Espero que você esteja pronta para isso, ela sussurrou. Para o gato. Porque estamos prestes a causar uma cena e tanto na mansão Ipiranga. A coleira de Azul pulsava com uma luz constante e determinada. Acontecesse o que acontecesse, eles estavam comprometidos. A próxima hora determinaria não apenas o destino de Alexandre Vasconcelos, mas o futuro do cuidado com pacientes em... Cefa, o motorista de Santos, quebrou todos os limites de velocidade entre São Paulo e a mansão Ipiranga. Júlia sentou-se no banco de trás com Azul, observando a coleira do gato projetar um cronômetro regressivo.
Eles tinham exatamente 28 minutos antes que o Dr. Pinheiro administrasse a sedação final. Todas as equipes em posição, Santos mandou uma mensagem, aguardando seu sinal. Júlia verificou as instruções uma última vez. O plano era complexo, mas necessário. Eles tinham 4 objetivos: parar o Dr. Pinheiro, neutralizar a equipe de segurança de Vitória, garantir a segurança de Alexandre e administrar o SI. Protocolo de liberação neural. Tudo isso enquanto evitavam os aliados de Vitória na indústria farmacêutica. Ao se aproximarem dos portões da mansão, Júlia ativou a fase 1. Ela usou seu telefone para acionar os protocolos de emergência da mansão, aqueles que nem mesmo Vitória conhecia. Imediatamente, todos os alarmes no prédio começaram a soar. Protocolos de emergência de incêndio iniciados, anunciou o sistema automatizado da mansão. Todo o pessoal não essencial deve evacuar imediatamente. Através dos portões, Júlia podia ver o caos se instalando. Membros da equipe saíam em massa do prédio, enquanto as equipes de segurança corriam em diferentes direções tentando determinar a ameaça. Agora, Sra. Oliveira, Júlia mandou uma mensagem. Dentro, a fiel governanta implementou sua parte do plano. Ela irrompeu no quarto de Alexandre, onde o Dr. Pinheiro estava preparando suas seringas. Incêndio na ala leste, ela gritou. Dr. Pinheiro, eles precisam de sua experiência médica para evacuar pacientes em estado crítico dos quartos vizinhos. O médico hesitou, olhando para seus medicamentos preparados. Doutor, por favor, há pacientes idosos que precisam de ajuda. Conforme planejado, Tiago, o jardineiro, apareceu na porta. Senhor, o chefe dos bombeiros precisa de todo o pessoal. Médico para os procedimentos de evacuação. Protocolos hospitalares. O Dr. Pinheiro finalmente largou suas seringas e saiu apressado. No momento em que ele saiu, a Sra. Oliveira trancou a porta e mandou uma mensagem para Júlia. Suíte médica protegida. A fase 2 começou imediatamente. Santos, usando sua antiga autorização de segurança, ativou os procedimentos de bloqueio da mansão, isolando seções do prédio. A equipe de segurança de Vitória se viu presa em vários corredores, separada uns dos outros. O carro de Júlia parou na entrada de serviço, onde Tiago estava esperando com um carrinho de jardinagem. Rápido! Ele sussurrou, ajudando-a a carregar a caixa de transporte de Azul. Eles a cobriram com plantas e ferramentas de jardinagem. Dentro da mansão, os alarmes continuavam soando. A voz de Vitória podia ser ouvida gritando ordens, tentando retomar o controle da situação. Mas os antigos sistemas de segurança, agora sob o controle de Santos, não estavam respondendo aos seus comandos. O que você quer dizer com não? Pode anular? Ela gritava para seu chefe de segurança. Esta é a minha casa. Senhora, estes são protocolos que nunca vimos antes. O sistema não está reconhecendo nenhum dos nossos códigos. Júlia, vestida com roupas de jardinagem fornecidas por Tiago, empurrou seu carrinho através do caos. Membros da equipe passavam correndo por ela, seguindo os procedimentos de evacuação. A equipe de segurança de Vitória estava ocupada demais tentando invadir as seções trancadas para notá-la. Eles chegaram ao elevador de serviço, o único ainda operando sob o controle de Santos. Enquanto subiam para o andar de Alexandre, o telefone de Júlia vibrou com uma mensagem urgente da Sra. Oliveira. Dr. Pinheiro percebeu que era um desvio. Ele está tentando alcançar a suíte médica através das tubulações de ar. Pronta? Júlia perguntou a Azul enquanto eles corriam pelo corredor. A coleira do gato pulsava com uma luz determinada. Dela, um pequeno compartimento se abriu, revelando um dispositivo médico em miniatura, algo que parecia uma versão high-tech de uma caneta de adrenalina. Eles chegaram ao quarto de Alexandre bem quando ouviram barulhos vindos do sistema de ventilação. A Sra. Oliveira destrancou a porta e Júlia correu para o lado de Alexandre. Estamos aqui, ela sussurrou, segurando sua mão. Azul está aqui também. Seus dedos apertaram os dela fracamente. Acima deles, a grade de ventilação começou a chacoalhar. Azul pulou na cama e tocou sua coleira no sistema de monitoramento médico. Instantaneamente, o equipamento começou a exibir novas leituras.
a verdadeira condição de Alexandre, não a versão suprimida que eles vinham mantendo. Seus padrões neurais estão ficando mais fortes, Júlia observou. O protocolo original ainda está lutando em seu sistema. A grade de ventilação caiu. O Dr. Pinheiro começou a se baixar para o quarto, bolsa médica na mão. Afaste-se do paciente, ele ordenou. Mas Azul já estava em movimento. O gato pressionou-se contra a mão de Alexandre e sua coleira liberou o injetor especializado em sua palma. Não! O Dr. Pinheiro gritou, alcançando suas próprias seringas. A porta se abriu com força. Vitória estava lá, rosto contorcido de raiva, ladeada por guardas de segurança. Parem-nos, o protocolo não pode ser administrado. Mas era tarde demais. Os dedos de Alexandre, mostrando mais força do que tinham em meses, agarraram o injetor. Júlia ajudou a guiar sua mão, e juntos eles administraram o protocolo de liberação neural completo. Por um momento, tudo congelou. A equipe de segurança de Vitória, o Dr. Pinheiro pendurado no sistema de ventilação, a Sra. Oliveira e Tiago bloqueando a porta, todos observavam em silêncio atordoado, enquanto o protocolo entrava no sistema de Alexandre. Seus sinais vitais começaram a disparar. Os monitores mostravam atividade neural aumentando exponencialmente. O Dr. Pinheiro caiu no quarto, alcançando sua bolsa de supressores, mas Azul se moveu com velocidade chocante, derrubando a bolsa pelo chão. Afastem-nos. Dele! Vitória gritou. Cedem-no imediatamente! Mas os olhos de Alexandre Vasconcelos já estavam se abrindo, claros, alertas e brilhando com consciência pela primeira vez em meses. Sua mão apertou a de Júlia com força surpreendente, enquanto o protocolo de liberação neural percorria seu sistema, quebrando as barreiras químicas que o mantinham prisioneiro em seu próprio corpo. E então ele falou, sua voz rouca, mas forte. Quero minha esposa fora da minha casa. A equipe de segurança, diante de seu empregador agora consciente, hesitou. O rosto de Vitória ficou pálido. Agora, Alexandre ordenou sua autoridade inabalada pelos meses de silêncio. Mas enquanto Vitória recuava da porta, sua expressão mudou de medo para determinação calculista. Isso não acabou, ela disse suavemente. Você não tem ideia do que fez. Ela se virou e fugiu pelo corredor, seus saltos estalando contra os pisos de mármore. Júlia começou a segui-la, mas Alexandre a segurou. Deixe-a ir, ele disse. Temos todas as evidências de que precisamos bem aqui. Ele sorriu para Azul, que havia se acomodado regiamente em sua cama, a coleira brilhando com luz azul triunfante. Senhor, Santos apareceu na porta, ligeiramente sem fôlego. Entrei em contato com o conselho. Eles estão convocando uma sessão de emergência. Ele sorriu sombriamente. O FBI está muito interessado em discutir fraude médica com certas empresas farmacêuticas. Júlia sentiu o alívio inundar seu corpo, mas ela sabia que este era apenas o começo. Vitória ainda estava lá fora. As empresas farmacêuticas não desistiriam facilmente. E Alexandre tinha meses de recuperação pela frente. Mas enquanto ela o observava coçar Azul atrás das orelhas, seus movimentos ficando mais fortes a cada minuto, ela sabia que eles haviam passado do ponto sem retorno. A verdade estava revelada, o protocolo estava funcionando, e Alexandre Vasconcelos finalmente estava livre. O que nenhum deles notou em seu momento de triunfo foi o Dr. Pinheiro escapando silenciosamente, agarrando uma única seringa cheia de algo que garantiria que esta vitória fosse apenas temporária. As próximas 24 horas na mansão Ipiranga foram um turbilhão de atividade. Especialistas médicos verificados por Santos chegaram para monitorar a recuperação de Alexandre, enquanto equipes de segurança vasculhavam o prédio em busca de quaisquer ameaças remanescentes. Azul permanecia constantemente ao lado de Alexandre, sua coleira continuando a se comunicar com o equipamento médico, exibindo seus padrões neurais rapidamente melhorando. Júlia ficou também, observando com espanto enquanto Alexandre ficava mais forte a cada hora. O protocolo de liberação neural estava funcionando ainda melhor do que eles esperavam, quebrando meses de supressão química e permitindo que sua força natural retornasse. Me conte tudo, ele disse a ela naquela noite,
sua voz ficando mais firme a cada conversa. Como você descobriu tudo isso? Júlia sentou-se ao lado de sua cama, Azul ronronando contentemente entre eles. Foi como resolver um quebra-cabeça onde alguém havia deliberadamente escondido as peças. Mas havia pistas em todo lugar. Na maneira como Vitória se comportava, nos tratamentos suspeitos do Dr. Pinheiro, nas estranhas lacunas em seus registros médicos. E você encontrou a cabana do Silva, Alexandre sorriu. Eu sabia que Azul reconheceria alguém em quem podíamos confiar. As orelhas do gato se ergueram ao ouvir seu nome, e sua coleira projetou uma série de imagens. Filmagens de segurança da noite do acidente de Alexandre. Eles assistiram enquanto Vitória discutia com ele em seu escritório, seu rosto contorcido, de raiva enquanto ele se recusava a interromper sua pesquisa. Eu tinha acabado de terminar o primeiro teste em mim mesmo, Alexandre explicou. Os resultados eram promissores demais. Vitória já havia assinado acordos com empresas farmacêuticas para enterrar a pesquisa, mas ela não sabia que eu havia criado um protótipo funcional. É por isso que eles tiveram que agir tão rapidamente, Júlia percebeu. O protocolo já estava em seu sistema. Sim, mas não estava completo. Eles conseguiram suprimi-lo com seu coquetel de drogas, mas nunca puderam eliminá-lo completamente. É por isso que tinham que ficar ajustando as medicações. Meu corpo estava constantemente lutando de volta. Uma batida na porta os interrompeu. Santos entrou, seu rosto grave. Temos uma situação. Vitória foi vista no aeroporto de Guarulhos, embarcando em um jato particular, registrado para as indústrias Pharmacorp. Deixe-a correr, Alexandre disse firmemente. Temos o que precisamos aqui. Ele gesticulou para a coleira de Azul, que agora estava baixando seus dados armazenados para um servidor seguro. Mas Júlia não estava tão certa. Durante seu tempo na mansão, ela havia aprendido que Vitória nunca desistia facilmente. E quanto ao Dr. Pinheiro, alguém o encontrou? Santos balançou a cabeça. Desapareceu, mas congelamos suas contas e alertamos as autoridades. Como se sentindo sua preocupação, Azul de repente ficou alerta, seu pelo eriçado. O gato pulou e caminhou até a janela, olhando intensamente para algo no jardim abaixo. Júlia se moveu para olhar, mas Alexandre segurou sua mão. Espere, ele disse, seu rosto sério. Há algo que você precisa saber primeiro. O protocolo de liberação neural não é apenas sobre quebrar dependências químicas. É sobre expor uma verdade maior. O que você quer dizer? As empresas farmacêuticas não estavam apenas criando medicamentos desnecessários. Elas estavam projetando drogas, especificamente para criar dependências. Medicamentos que poderiam ter sido formulados sem propriedades viciantes foram deliberadamente projetados para manter os pacientes voltando. Meu protocolo pode provar isso. A mente de Júlia corria com as implicações. É por isso que eles estavam dispostos a ir a tais extremos para detê-lo. Isso poderia derrubar empresas inteiras. Exatamente. E eles não vão desistir apenas porque estou acordado. Ele apertou sua mão. Júlia, preciso que você faça algo por mim. No meu escritório, há um cofre escondido atrás da fotografia de Azul. Dentro está um drive de backup contendo tudo, todas as evidências que reunimos antes do meu acidente. Antes que ela pudesse responder, Azul soltou um rosnado baixo. Pela janela, eles viram sombras se movendo no jardim, figuras tentando se esconder entre os arbustos topiários. Santos imediatamente ativou medidas de segurança adicionais, mas Alexandre permaneceu calmo. Eles chegaram tarde demais, ele disse. O protocolo já está se espalhando por redes médicas seguras em todo o mundo. Silva se certificou disso no momento em que a coleira de Azul se conectou aos nossos sistemas. O telefone de Júlia vibrou com uma mensagem urgente da senhora Oliveira. Dr. Pinheiro visto entrando na ala leste. Ele está carregando equipamento. Médico. Quase simultaneamente a energia da mansão oscilou, e então se apagou completamente. Os geradores de backup começaram a funcionar, mas vários sistemas de segurança permaneceram desligados. Eles estão fazendo sua jogada final, Santos disse sombriamente, alcançando seu telefone para chamar reforços. Mas Alexandre estava sorrindo.
Não, ele disse, sentando-se mais ereto na cama. Eles estão se revelando. E desta vez, estamos prontos. A coleira de azul de repente projetou um novo holograma, uma grade de segurança complexa da mansão, mostrando múltiplos pontos vermelhos convergindo para a localização deles. As capacidades tecnológicas do gato eram muito além do que Júlia havia imaginado. Vitória não queria apenas parar o protocolo, Alexandre explicou, sua voz ficando mais forte com determinação. Ela queria controlá-lo, modificá-lo para criar uma ferramenta ainda mais poderosa para manipulação farmacêutica. O que ela nunca entendeu é que eu o projetei para ser incorruptível. Júlia observou enquanto ele balançava as pernas para fora da cama, testando sua força. O que você está fazendo? Você ainda não está forte o suficiente. Fiquei deitado por tempo demais, ele respondeu, com Azul se movendo para apoiá-lo enquanto ele se levantava. É hora de enfrentá-los em nossos termos. O som de vidro quebrando ecoou de algum lugar na mansão. Alarmes de segurança dispararam e passos apressados se aproximavam de sua ala. Júlia olhou para Alexandre. De pé apesar de seus meses de confinamento, para Azul com sua incrível coleira tecnológica, para Santos operando os sistemas de segurança e para suas próprias mãos, ainda segurando as evidências de tudo o que haviam descoberto. Eles estavam prestes a enfrentar mais uma luta, mas desta vez enfrentariam juntos, levantando-se contra aqueles que sacrificariam vidas humanas por lucro. O verdadeiro despertar não era apenas a recuperação de Alexandre. Era o amanhecer de uma nova era na ética médica. Os próximos minutos na mansão Ipiranga se desenrolaram como uma dança cuidadosamente coreografada. Enquanto a equipe de Vitória invadia a ala leste, a sofisticada grade de segurança de Azul guiava os defensores da mansão. A força de segurança de Santos interceptou os invasores com precisão, enquanto Júlia e Alexandre faziam seu caminho até o escritório dele através de passagens secretas que ele havia instalado anos atrás. Nunca pensei que precisaria delas, Alexandre disse enquanto se apressavam pelo corredor estreito, Azul liderando o caminho com sua coleira fornecendo luz. Mas meu pai sempre foi apaixonado por ter planos de contingência. Eles chegaram ao escritório bem quando ouviram a voz do Dr. Pinheiro no corredor do lado de fora. Encontrem Vasconcelos, o protocolo deve ser contido. Júlia ajudou Alexandre até sua mesa enquanto Azul tomava posição perto da porta. A coleira do gato agora projetava uma contagem regressiva. O tempo restante, até que a liberação mundial do protocolo fosse completa e irreversível. 3 minutos, Alexandre disse, digitando rapidamente em seu computador. É tudo o que precisamos. A porta se abriu com violência. O Dr. Pinheiro estava lá com olhos selvagens segurando uma seringa. Afaste-se do computador, Alexandre. Você não entende o que está fazendo. A indústria médica não pode lidar com esse tipo de perturbação. A indústria médica, a voz de Alexandre estava fria, ou a teia de lucro que você construiu mantendo pacientes dependentes de medicamentos desnecessários. Vitória apareceu atrás do Dr. Pinheiro, suas roupas de grife desarrumadas devido ao seu retorno apressado à mansão. Você vai destruir tudo o que construímos. Milhares de empregos, bilhões em pesquisa. Pesquisa projetada para criar vício em vez de curar doenças, Júlia interveio. Vimos as evidências nos arquivos de Azul. Falando em evidências, a voz de Santos veio de trás deles. Ele e sua equipe de segurança haviam cercado a porta. O FBI está muito interessado no conteúdo dos arquivos privados do Dr. Pinheiro, especialmente sua correspondência com certos executivos farmacêuticos sobre manter a conformidade do paciente através de ajuste químico. Dr. Pinheiro avançou com a seringa, mas Azul se moveu mais rápido. O gato saltou derrubando a seringa. Ela se estilhaçou no chão enquanto os oficiais de segurança entravam para conter tanto ele quanto Vitória. Está feito, Alexandre anunciou, olhando para sua tela. O protocolo de liberação neural está agora nas mãos de pesquisadores médicos em todo o mundo. Cada grande hospital, instituição de pesquisa e comitê de revisão ética tem acesso. O rosto de Vitória se contorceu de raiva. Seu tolo!
Você sabe quantas pessoas vão perder sua dependência de medicamentos manipulados? Júlia completou. Esse é exatamente o ponto. As luzes da mansão voltaram completamente quando os sistemas de backup entraram em funcionamento. Através das janelas do escritório, eles podiam ver veículos do FBI chegando, suas luzes pintando o jardim em flashes de azul e vermelho. Senhora Vasconcelos, um agente federal apareceu na porta. Dr. Pinheiro, temos algumas perguntas sobre certas transações financeiras com as indústrias Pharma Corp. Enquanto eram levados embora, Vitória se virou uma última vez. Eu te amei uma vez, Alexandre. Antes de toda essa bobagem idealista sobre ajudar as pessoas. Não, Alexandre disse calmamente. Você amava o que eu podia te dar. Há uma diferença. Horas depois, após o FBI ter coletado suas evidências e a mansão ter se acalmado, Júlia encontrou Alexandre no jardim. Ele estava sentado em um banco, azul em seu colo, observando o nascer do sol. Sua força estava retornando notavelmente rápido, o protocolo trabalhando para restaurar sua vitalidade natural. O conselho acabou de votar. Santos se aproximou deles, sorrindo. Você está oficialmente de volta ao controle da Vasconcelos Tecnologias, e as ações das empresas farmacêuticas estão caindo à medida que a primeira análise do protocolo atinge a comunidade médica. E o outro assunto? Alexandre perguntou. Feito. Toda a papelada foi arquivada. Vitória não poderá tocar em nada disso. Júlia começou a se afastar, sentindo-se como uma intrusa nesta discussão de negócios, mas Alexandre pegou sua mão. Fique, ele disse suavemente. Afinal, você agora é oficialmente a chefe da nova divisão de ética médica da Vasconcelos Tecnologias. Eu o quê? Se você quiser o trabalho, ele sorriu. Precisamos de alguém com conhecimento médico e integridade inabalável para supervisionar a implementação do protocolo. Alguém que veja pessoas, não lucros. Júlia olhou para Azul, que piscou lentamente para ela em aprovação. Mas eu sou apenas uma enfermeira. Você é a mulher que salvou minha vida, expôs uma enorme conspiração farmacêutica e ajudou a lançar uma revolução médica. Tudo isso enquanto todos a subestimavam. Ele se levantou, ainda segurando sua mão. Então, o que me diz? 6 meses depois, os primeiros testes oficiais do protocolo de liberação neural começaram. Júlia os supervisionou pessoalmente, trabalhando com uma equipe internacional de pesquisadores médicos éticos. Os resultados foram além de suas esperanças. Pacientes presos em ciclos de dependência farmacêutica finalmente estavam encontrando liberdade. Vitória e o Dr. Pinheiro enfrentaram acusações federais por fraude médica e conspiração corporativa. As empresas farmacêuticas envolvidas passaram por uma reestruturação massiva sob novas diretrizes regulatórias inspiradas pelas revelações do protocolo. A mansão Ipiranga também se transformou. Alexandre converteu a ala leste em um centro de pesquisa para desenvolvimento médico ético. Os jardins onde Júlia uma vez empurrava sua cadeira de rodas agora recebiam pacientes em recuperação, participando dos testes do protocolo. Azul permaneceu como companheira constante, sua coleira tecnológica se tornando o protótipo para uma nova geração de dispositivos de monitoramento médico. O gato parecia ter um prazer especial em supervisionar o novo programa de animais de terapia da mansão. Uma noite, quando Júlia terminava de revisar dados de pacientes no escritório, ela encontrou Alexandre de pé junto à janela. Ele estava totalmente recuperado agora, sua força e vigor restaurados. Pensamentos profundos, ela perguntou juntando-se a ele. Lembrando do dia em que você chegou, ele sorriu. Todos os outros viam o que esperavam ver. Apenas mais uma enfermeira que não duraria 1 mês. Mas você me viu, o verdadeiro eu preso lá dentro. E você me viu, ela respondeu. Não apenas a mulher simples e comum que todos os outros descartavam. Eu vi alguém extraordinário. Ele se virou para encará-la. Ainda vejo. Azul pulou no parapeito, da janela entre eles, sua coleira brilhando suavemente no crepúsculo. Lá fora, o jardim estava cheio de rosas florescendo, as mesmas que haviam testemunhado os primeiros dias de Júlia na mansão. Nós conseguimos, Júlia disse suavemente.
Fica mais que você. Nós realmente mudamos as coisas. Estamos apenas começando, Alexandre respondeu pegando sua mão. Há tanto mais que podemos fazer, tantas mais pessoas que podemos ajudar. Enquanto o sol se punha sobre a mansão Ipiranga, sua luz atingiu a coleira de azul, criando um prisma que pintava as paredes do escritório com cores dançantes. Era um lembrete de que, às vezes, as mudanças mais poderosas vêm não de gestos grandiosos ou heróis óbvios, mas daquelas almas quietas que se recusam a desviar o olhar da injustiça, que lutam pelo que é certo mesmo quando ninguém espera que elas vençam. E naquele momento, Júlia Cardoso, uma vez descartada como simples e comum, estava de pé ao lado do homem que ela salvara e do gato que a ajudara a fazê-lo, pronta para enfrentar quaisquer desafios que o amanhã pudesse trazer, porque ela havia aprendido o que Alexandre sabia o tempo todo. A verdadeira beleza, a verdadeira força e o verdadeiro amor são encontrados não nas aparências ou no poder, mas na coragem de defender o que é certo, não importa o custo.